Vamos então abrir, eu queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 1, e partilhar convosco alguns pensamentos em relação a este livro de Provérbios. Este livro de Provérbios é, sem dúvida nenhuma, um livro de uma importância tremenda. Eu atrevo-me a dizer que neste livro nós encontramos praticamente respostas a todas as nossas dúvidas. Encontramos a resposta a todas as nossas perguntas. Este livro é um livro de conselhos, e conselhos para toda a gente. Toda a gente encontra conselhos neste livro, desde o mais novo, jovem, ao mais velho, à mulher, ao homem, ao casado, ao solteiro. Todos nós encontramos conselhos neste livro para todos nós. E certamente que todos nós, ao longo da nossa vida, precisamos de conselhos. Há momentos em que precisamos de conselhos. Precisamos ser aconselhados em relação a alguma decisão que precisamos tomar, alguma coisa que precisamos de fazer. E às vezes nós, e o devemos fazer, procuramos o conselho de alguém que nós consideramos que é alguém que é idóneo, que é capaz, em quem nós confiamos, que nos possa de facto dar um conselho, que nos ajude a tomar uma decisão. Mas, irmãos, por vezes nós recorremos a estas vias e esquecemos que temos aquele que nos pode e quer dar o melhor conselho. Esquecemos aquele que de facto nos quer dar o melhor conselho. Aquele conselho que é infalível. Eu posso dar um conselho, mas o meu conselho pode estar errado. Eu posso dar um conselho, mas alguém que está a dar um conselho e que também precisa de conselho. Portanto, é alguém que também e que é limitado, que também pode falhar. E por vezes nós esquecemos daquele que nos pode dar o conselho certo. Aliás, e eu não há pouco ao ler o Salmo, eu reparei em algo que não tinha visto, em que o Senhor neste Salmo diz: pelo que eu os entreguei, o Salmo 81, no versículo 12, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, desprezaram o conselho do Senhor e andaram segundo os seus próprios conselhos. E o resultado de andarem pelos seus próprios conselhos foi mau. Porque as decisões que tomaram foram erradas. Porque os caminhos por onde andaram foram errados. E que lhes trouxeram sofrimento, agravo às suas vidas. Onde o Senhor os queria aconselhar. O Senhor que os queria aconselhar. O Senhor que os queria mostrar o caminho certo. O que deviam fazer. Como deviam fazer. Esse conselho desprezaram. Irmãos, nós não somos melhores nem piores do que estes. Nós somos feitos da mesma matéria. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Andamos segundo os nossos próprios conselhos e desprezamos os conselhos do Senhor. Desprezamos o conselho do Senhor e andamos segundo os nossos próprios conselhos ou segundo os conselhos daqueles que nos rodeiam. Em vez de andarmos
segundo o conselho do Senhor. Ao longo da nossa vida, nós precisamos de ser aconselhados, porque precisamos sempre de tomar decisões, precisamos de agir diariamente. E por isso, nós precisamos diariamente do conselho do Senhor. O Senhor Jesus um dia disse aos seus discípulos, em Mateus no capítulo 10, o Senhor disse aos seus discípulos o seguinte, Mateus capítulo 10 e versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor Jesus Cristo, Ele enviou os seus discípulos e Ele lhes disse, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Lobos devoradores. Lobos que vos querem destruir. E por isso, vocês precisam de ter um determinado comportamento. Precisam-se de se comportar e de agir de uma determinada forma. E essa foi vocês, no meio dos lobos. Portem-se como, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós, como Igreja do Senhor, vivemos também no meio de lobos devoradores. De lobos que nos cercam e que procuram destruir. Que procuram destruir a igreja. Que procuram de facto devorar o povo do Senhor. E este conselho é também para nós. No meio deste mundo. No meio deste ambiente. No meio neste meio ambiente de lobos devoradores. Nós que somos ovelhas do Senhor, o Senhor nos diz, andai como sejais simples como as pombas. As pombas são simples. As pombas são simples. As pombas não é um animal de grande espampanância. É um animal humilde. É um animal simples. Aliás, a pomba é o símbolo da paz. Não é? É usado como um símbolo da paz. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, quando ele saiu da água, lemos que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Portanto, a própria pomba é uma figura do Espírito Santo. Portanto, o que o Senhor nos diz, andai como sejais simples como as pombas, sejais humildes como as pombas, sejais alguém que promovei a paz, a concordância. Não sejais alguém de atitude arrogante, de atitude altiva, prepotente, mas sejais humildes. Mas, no entanto, estejais atentos, sejais prudentes como as serpentes. A serpente é um animal astuto, um animal que age com segurança. Assim devemos ser nós. Agir com segurança, com certeza. Não nos precipitarmos, não nos deixarmos levar por emoções, não nos deixarmos levar por atitudes irresponsáveis, mas devemos ser de facto homens e mulheres prudentes, que agem com segurança, examinam, que meditam sobre antes de tomar decisões, para que possamos tomar as decisões certas, com prudência, tenhamos cuidado e não nos precipitarmos, não agirmos com leviandade, mas agirmos com segurança, com prudência, com convicção. O Senhor Jesus, um dia, Ele contou também um episódio em Mateus, no capítulo 7. Em Mateus, no capítulo 7,
E versículos 24 e seguintes, o Senhor contou esta história. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Temos aqui um homem prudente e um homem insensato que agiu sem pensar. Resolveu, decidiu construir uma casa. É aqui que eu gosto da minha casa. É aqui que eu quero construir a minha casa. É aqui que eu quero construir a minha casa. É aqui que eu gosto. E não pensou em mais nada. Não examinou o sítio. Não viu se era propício. Não viu se realmente era o melhor para construir uma casa. E o resultado foi: vieram as chuvas, a casa caiu e foi levada pelas águas. É assim muitas vezes acontece com coisas que nós edificamos na nossa vida. Porque não pensamos, porque agimos por impulso, porque de facto agimos sem pensar e depois tudo se esfumaça, tudo se desaparece. Porquê? Porque não fomos prudentes. Não edificamos com prudência. Aquele homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Antes de edificar a casa, ele examinou. Este terreno é seguro. Este terreno de facto não tem areias movediças. É algo que é seguro. É rocha. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, que é um lugar seguro, que de facto não mexe. E vieram as chuvas, veio o vento, e a casa não se moveu, porque estava assente sobre a rocha. Irmãos, a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. A nossa rocha, a rocha inabalável, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos e devemos edificar sobre esta rocha, e edificar com esta rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que edificamos sobre esta rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nunca terminará, mas perdurará por toda a eternidade. E aquele que de facto é prudente, edifica a sua casa, edifica a sua vida sobre esta rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. A rocha que foi ferida por amor de nós. A rocha que saciou o povo no deserto. Esta rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. É sobre Ele que nós devemos edificar a nossa vida. É sobre Ele que nós devemos edificar. E aquilo que edificarmos sobre o Senhor Jesus Cristo jamais cairá. Jamais se desmoronará. Jamais. Porque está assente numa rocha que é inabalável. Edificar sobre esta rocha é edificar sobre o conselho do Senhor. É edificar sobre o conselho do Senhor. É edificar sobre a palavra do Senhor. E quando nós edificamos sobre a palavra do Senhor, então há segurança, então há bênção, então há fruto. Por isso, irmãos, edifiquemos sobre a rocha. Edifiquemos sobre esta rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Esta rocha que é inabalável. Por isso, nós precisamos, ainda que os nossos conselhos possam ser importantes, mas jamais desprezemos o conselho do Senhor. E o conselho do Senhor nós o encontramos nesta palavra. E particularmente, este livro de Provérbios é um livro de conselhos para os quais nós devemos atentar, nos quais nós devemos pensar, devemos meditar.
Este livro, o livro de Provérbios, escrito por Salomão. Aliás, estou-me a lembrar ainda sobre edificar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a palavra do Senhor. Lembram-se de Pedro, quando ele um dia, aliás uma noite, com os seus amigos, pescou durante toda a noite. E chegaram à terra e nem um peixe eles apanharam. E encontraram-se com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse-lhes: lançai as redes. Voltai para o mar, lançai as redes. E ele: Senhor, mas nós toda a noite pescamos, estamos exaustos, nem um peixe apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o resultado foi: as redes se encheram de tal maneira que quase se rasgaram. Quando nós edificamos sobre a palavra do Senhor, quando nós valorizamos a palavra do Senhor, edificamos sobre esta palavra, então há bênção, então há gozo, então há segurança, então há glória para o nome do Senhor. Salomão, ele escreveu este livro, o livro de Provérbios. Este homem que, como nós sabemos, foi, aliás, o próprio Senhor disse que ele era o homem mais sábio à face da terra. Nunca tinha havido, nem haverá, homem mais sábio do que Salomão. E, aliás, este homem, antes de ser sábio, ele já era. Ele já era sábio. Porquê? Porque ele, quando ele é filho de Davi, quando Davi morreu e Salomão subiu ao trono, ele, nós lemos isso em 1 de Reis, no capítulo 3, depois com calma podem ler. Ele subiu ao trono e ele orou ao Senhor. Aliás, o Senhor lhe perguntou: pede-me o que quiseres. E Salomão revelou uma sabedoria tremenda. Ele orou ao Senhor para que o Senhor lhe desse sabedoria. Porquê? Porque ele ia ser rei sobre o povo de Deus. Ele ia ser rei sobre o povo de Deus. Ele sabia e tinha consciência da responsabilidade que tinha. Não era um povo qualquer, era o povo de Deus. E ele sabia, ele tinha a noção da responsabilidade tremenda que ele tinha de governar, de conduzir o povo de Deus. Em primeiro lugar, ele precisava de ser, ele tinha que ser um exemplo para aquele povo. Um exemplo de um rei que amava o Senhor. Um exemplo de um rei que servia ao Senhor, que vivia para o Senhor, para levar o povo a ter a mesma atitude. Mas ele, ao orar e ao pedir ao Senhor que lhe desse sabedoria, ele revelou humildade. Porque ele reconheceu que por ele não conseguia. Ele reconheceu que por ele jamais ele conseguiria ser um bom exemplo para aquele povo. Jamais por ele conseguiria conduzir o povo nos caminhos certos, a levar o povo a ter as atitudes corretas, a levar o povo a amar a palavra de Deus. Por ele jamais conseguiria. E por isso ele pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. E o Senhor lhe deu muito mais do que aquilo que ele pediu. O Senhor o abençoou e lhe deu sabedoria tal que nenhum homem antes, nem depois, foi, nem será tão sábio como Salomão foi. Um homem de Deus de tal forma, Salomão era falado em todo o mundo de então. Era falado a sua sabedoria. Toda a gente falava acerca de Salomão. E sabemos como a rainha de Sabá, ela veio para ver com os seus próprios olhos se realmente era assim aquilo que diziam, aquilo que falavam da grandeza de Salomão. E quando ela saiu do palácio de Salomão, ela disse: de facto, nem metade me disseram daquilo que eu vi. Era muito mais do que aquilo que diziam. Irmãos, o que é que dizem a nosso respeito? O que é que falam acerca de nós? Levam alguém a perguntar quem é esse homem e essa mulher.
que age, que fala dessa forma. É assim que falam de nós, que levam alguém a ter curiosidade em saber quem nós somos. Permita ao Senhor que sim. Mas este homem, Salomão, ele escreveu este livro, o livro de conselhos, conselhos que nós precisamos, conselhos que são importantíssimos para nós, que somos do Senhor. Diz no capítulo 15 de Provérbios, no capítulo 15 e versículo 22, lemos assim: onde não há conselho, os projetos são vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Onde não há conselho, onde as coisas se fazem levianamente, não se vai muito longe. É importante nós termos a humildade de reconhecermos, precisamos de conselho. Nós precisamos. De facto, a obra que nós temos é importantíssima. A obra que nós temos é importantíssima. E por isso nós precisamos, acima de tudo, do conselho do Senhor. No Salmo 33, e verso 11, lemos: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Os conselhos do Senhor permanecem para sempre. O que fazemos segundo o conselho do Senhor é algo que não termina, é algo que perdurará por todo sempre. E ainda, Salmo 73, 24. Salmo 73 e versículo 24. Lemos também acerca disto assim: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Irmãos, quando é que nós precisamos do conselho do Senhor? É só de vez em quando? Precisamos do conselho todos os dias. Precisamos do conselho do Senhor desde o momento em que nós o aceitamos como nosso Salvador, em que iniciamos a nossa jornada, até ao dia em que o Senhor nos chamar à sua presença. Nós precisamos de ser guiados pelo conselho do Senhor. E depois não precisamos mais do conselho do Senhor, porque estaremos com Ele para sempre. Estaremos na sua presença. Desfrutaremos da sua presença. Mas agora, aqui neste mundo, precisamos do conselho do Senhor para edificar a nossa vida, edificar a nossa família, Precisamos do conselho do Senhor. Precisamos do conselho do Senhor para edificar a nossa família. A nossa família, como temos ouvido falar, ela é edificada a 3. Não é 2. É edificada a 3. O Senhor não pode ser posto fora. O Senhor tem que manifestar a sua presença. Tem que mostrar o seu conselho. Temos que edificar, construir, ou seja, temos que cuidar dos nossos filhos, fazer crescer os nossos filhos, segundo o conselho do Senhor. Eles um dia podem não querer ouvir mais. Podem seguir por outros caminhos, mas enquanto nós pudermos, nunca deixemos de mostrar o conselho do Senhor. Nunca deixemos de mostrar o que o Senhor representa para nós. Eles podem seguir o caminho que acharem que devem seguir e serão responsabilizados pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos perante Deus. Mas enquanto nós pudermos, saibamos fazê-los crescer segundo o conselho do Senhor. É do conselho do Senhor que nós precisamos. Este livro, Salomão, diz o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para que este livro de Provérbios? Para que é que ele serve? Para que é que ele foi escrito? Para nos dar a conhecer o quê? Sabedoria.
O Senhor quer que tenhamos sabedoria. Não é a sabedoria dos homens. Há homens muito sábios neste mundo, mas aquilo que eles sabem para que é que serve? Dura apenas algum tempo, para pouco ou nada serve. O que nós precisamos é da sabedoria do Senhor, porque aquilo que fizermos e edificarmos segundo a sabedoria do Senhor permanecerá por toda a eternidade. Portanto, aquilo que nós precisamos é de sabedoria. E este livro nos transmite sabedoria, nos transmite e nos mostra a sabedoria do Senhor. Sabedoria é para instrução, para nos instruir. É a nossa escola. Precisamos de conhecer. É através deste livro que nós recebemos instrução, conhecimento, para se entenderem as palavras da prudência. É através deste livro também que nós aprendemos o que é ser prudente. Aprendemos neste livro a ser prudente. Aprendemos neste livro para receber instrução de entendimento acerca da justiça. É importante, irmãos, sermos justos. É importante que nós sejamos justos. Justos nas avaliações que fazemos. Justos naquilo que dizemos. E este livro ensina-nos isso. Ser justo ensina-nos acerca do juízo. Irmãos, não façamos muito juízo. Cuidado com o juízo que fazemos. Ensina-nos a ter equidade, ou seja, a fazer um juízo igual. Não fazer acepção de pessoas. Na igreja, irmãos, não pode haver justiça desigual. Não pode uns, a tudo é permitido, e a outros ainda não estão a fazer e a levar nas orelhas. Tem que haver justiça. Tem que haver as coisas devem ser feitas sem exceção de pessoas. Não importa qual é a cor da pele. Não importa qual é a sua condição social. Não importa. Na igreja todos são iguais. E todos têm que ser tratados de igual modo. Todos têm que ser tratados de igual modo. Não podem uns sofrer o agravo e outros fazendo o mesmo, sofrer, fazendo a mesma coisa e serem desculpados. Não. Tem que haver justiça. E o juízo tem que ser igual para todos. Não pode haver acepção de pessoas. O meu Deus não faz acepção de pessoas. Que o Senhor me ajude a não o fazer também. A ajuizar, a julgar todos da mesma forma. E isto nos ensina os conselhos do Senhor. Para dar-se aos simples. Lembram-se que o Senhor Jesus disse, no meio deste mundo devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Este livro nos ensina o que é ser simples. Diz, dar aos simples prudência, sermos prudentes. Ensina-nos este livro a ser prudente. E aos jovens, ensino, e aos jovens, conhecimento e bom siso, bom entendimento. Este livro ensina aos jovens a serem responsáveis. Na igreja não pode haver jovens irresponsáveis. Se somos do Senhor, não importa a idade que tenhamos, temos que ter o mesmo comportamento. Não pode haver jovens que são comportamentos irresponsáveis, que não pensam naquilo que fazem, que pura e simplesmente agem, sem medir as consequências, sem se repararem, ou antes alguns até reparam, estão a pôr em causa o nome do Senhor. Tem que haver jovens responsáveis, jovens que de facto amam verdadeiramente o Senhor, jovens que valorizam o conselho do Senhor. É isso que tem que haver na igreja. Jovens que são jovens responsáveis, jovens em quem podemos confiar e, acima de tudo,
jovens em que o Senhor pode confiar. É isso que tem que existir na igreja. E este livro ensina os jovens a terem conhecimento. Os jovens hoje têm muito conhecimento. Há fartura de conhecimento. Mas por vezes conhecem mais aquilo que não serve para nada do que conhecem a palavra do Senhor. Conhecem mais aquilo que não tem proveito, que só prejudica. E não conhecem os conselhos do Senhor. Não conhecem a palavra do Senhor. E depois, como lemos há pouco no Salmo, depois as consequências são terríveis. Porque se não queremos, se não valorizamos a palavra do Senhor, o Senhor não nos obriga. Colhemos o fruto das nossas decisões. Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria. Para o sábio. Irmãos, Salomão, como eu disse há pouco, ele já era sábio. Porque tomou a atitude certa. Irmãos, nós já somos sábios. Porquê? Porque tomámos a atitude certa quando o Senhor um dia nos falou. Quando o Senhor um dia se revelou aos nossos corações. Quando um dia nós ouvimos a palavra do Senhor e ouvimos o convite do Senhor. Vem! E nós fomos. Fomos sábios na atitude que tomamos. Aceitámos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Sábio não é aquele que anda aí fora e tem muita sabedoria e que sabe tudo. Sábio é aquele que sabe o que está certo e o que é verdadeiramente importante. E não há nada mais importante para o homem do que conhecer o Senhor. Não há nada mais importante para o homem do que conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. E quem toma essa atitude é sábio. E por isso, nós somos sábios. E eu espero que todos nós que estamos aqui sejamos sábios. Tomemos a atitude sábia. Se alguém aqui está que ainda não tomou esta atitude, eu convido hoje a tomar a atitude mais sábia, mais certa da sua vida. Aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Hoje, agora, neste momento, aí no banco, tomar a atitude mais certa, a atitude mais sábia que algum homem pode ter, que é dizer: Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que eu não mereço nada, mas obrigado, Senhor, porque morreste na cruz por mim. Eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Se tomares essa atitude, estás salvo e és sábio porque tomaste a atitude certa. Mas nós, aqueles que já o fizemos, fomos sábios ao tomar essa atitude. Mas o Senhor quer que nós sejamos ainda mais sábios. Nós precisamos de aprender muito mais. Precisamos de crescer muito mais. Precisamos de crescer no conhecimento do Senhor para nos tornar ainda mais sábios. Sábios acerca das coisas que são importantes, que são as coisas do Senhor. Sábio, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. E o instruído adquirir sábios conselhos. Aquele que já conhece, que já tem conhecimento, conheça ainda mais. Que seja instruído, que cresça cada vez mais. Irmãos, não fiquemos satisfeitos com aquilo que conhecemos. Mas desejemos crescer mais, conhecer mais. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Este livro é uma fonte inesgotável. Não pensemos que alguma vez vamos esgotar o conhecimento do Senhor. Jamais vamos. Esta palavra, ela é nova cada dia. Ela não se esgota. Porque o nosso Deus, o Senhor desta palavra, é inesgotável. É uma fonte que jamais secará. Por isso, procuremos. E este livro nos ajuda a conhecer cada vez mais do Senhor. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Para entender os conselhos do Senhor. Entender e pôr em prática na nossa vida a palavra do Senhor. E sabem, eu vou terminar com o primeiro e o grande conselho que este livro nos dá. E esse grande conselho é: o temor do Senhor é o princípio da ciência. O primeiro grande conselho é temer ao Senhor. Respeitar o Senhor. Não brinquemos com o Senhor.
Respeitemos o Senhor. Tenhamos temor, tenhamos reverência ao Senhor e na presença do Senhor. Este é o princípio da sabedoria. Ter temor ao Senhor. Lemos em Provérbios 9, 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor. E ainda, capítulo 14 de Provérbios, e versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor leva à vida. Aqueles que temem, aqueles que realmente temem o Senhor, esses valorizam o que Ele diz, obedecem ao que Ele diz, e o que Ele nos diz e o que Ele nos mostra é vida. Aqueles que não têm temor ao Senhor, que não respeitam a palavra do Senhor, e não respeitar a palavra do Senhor é não respeitar o Senhor, o que paira sobre eles é morte eterna. Por isso, quem está aqui que não tem temor ao Senhor, que não valoriza a palavra do Senhor, que despreza o conselho do Senhor, que despreza o maior conselho do Senhor, que é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem despreza isso? Sobre ele para a morte, a condenação eterna. Mas aqueles que temem ao Senhor, que o amam, esses têm vida e vida com abundância. 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. O temor do Senhor leva, encaminha, produz vida e vida com abundância. Irmãos, eu termino só dizendo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E versículos 4 e 5, diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nós tememos, às vezes, tememos os homens e o que os homens possam fazer. O que os homens unicamente podem fazer é tirar-nos esta vida aqui, mas jamais podem tocar na nossa alma. Jamais. Portanto, não temos que temer os homens, temos que temer o Senhor. Aquele que nos pode tirar a vida aqui e a vida eterna. Aquele que nos pode lançar nas profundezas do inferno. A esse temei. E termino com mais um versículo, Hebreus 10, 31. Hebreus 10, 31, que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Falamos muito que Deus é amor, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E se não o temes, se não tens respeito por Ele, se não respeitas a sua palavra, se não obedeces à tua palavra, se não queres conhecer o Senhor agora como teu Senhor, o conhecê-lo em paz, um dia vais conhecê-lo como juiz e vais ser condenado e lançado nas profundezas do inferno. Permita ao Senhor que tal não aconteça com nenhum daqueles que aqui está. Mas se eventualmente aqui está alguém que ainda não creu, que hoje possa ser o dia da salvação, que hoje possa crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Amém.